e compraram a nossa comida quase toda. E nós voltamos de lá muito felizes, alegres, porque é assim que Deus faz. Tinha uma irmã que Deus usava ela, aí o pessoal chegava e falava assim: o que a gente vem fazer aqui? Ela dizia assim: em nome de Jesus, nós vamos vender essa comida todinha. Irmãs, para a glória de Deus, quando começava a cheirar, movimentava assim nos lugares, eram lugares, se vocês não imaginam como eram os lugares, não era igual aqui, era muito humilde. E Deus usava o coração daquelas pessoas e nós vendíamos toda a comida. No final, nós tínhamos uma dívida de 150 mil, que era a menor dívida. E a igreja pagou a dívida brincando de gincana. A igreja pagou a dívida para a glória do nome do Senhor. Está lá um grande templo. Eu ainda não vi aqui em Porto Alegre nenhum templo, porque eu tenho visto que as congregações são pequenas. Mas eu creio que Deus tem o poder, aleluia, de alargar e mudar a história, né, dos templos aqui. Mas aprove ao Senhor, porque o que o Senhor quer mesmo é vida cheia da graça, cheia do poder dele, né, da glória do nome dele. Porque muitas das vezes nós construímos um grande templo e a glória do Senhor desaparece. Mas a glória de Deus, ela tem que estar na nossa vida, né? E eu creio que o Senhor está aqui nesta noite para abençoar grandemente a sua igreja, só para incentivar a fé de vocês, que o nosso Deus é dono da prata e do ouro, e Ele é o Deus que multiplica, né? O nosso Deus, Ele multiplica, Ele é da soma e da multiplicação. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 4, até o versículo 7. É um texto muito conhecido, mas foi esse texto que Deus me deu para eu compartilhar juntamente com a igreja do Senhor. E eu creio, porque essa igreja, ela tem um dono, né? E quando a gente vem para falar para a igreja, a gente ora e pede o Senhor o que é que Ele quer falar, né? E aqui o Senhor fala na sua palavra, 2 Reis, capítulo 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Amém, igreja? Amém. Creio que já encontraram, né? Uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor. Então veio o credor para levar-me os meus filhos, 2 filhos como escravos. Eliseu lhe disse: que queres que eu te faça? Declara-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede vasos emprestados a todos os vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos. Deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que tiver cheio. Então ela se foi e fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam vasos, e ela os enchia. Depois que os vasos foram cheios, disse a mulher a seu filho: traze-me outro vaso. Porém ele lhe respondeu: não há mais vasos. E o azeite parou. Então ela foi ao homem de Deus e informou do acontecido. E ele a instruiu: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Quantos podem levantar as suas mãos? Levante as suas mãos agora e nós vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que nós estamos tendo aqui na terra. Deus, nós te agradecemos, porque estamos aqui, Senhor, cultuando, louvando, bendizendo o teu nome. Ao Deus, aleluia, que multiplicou o azeite. E tu estás aqui nesta noite. Deus, olha para a tua igreja, que tem as marcas da vitória. Deus, abençoa cada um dos teus servos, que eles possam compreender nesta noite, Senhor da glória, aquilo que tu vais falar nesta noite. Pai amado,
bênção para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Obrigada nessa noite, né? Porque nós estamos aqui bendizendo o nome do Senhor. Eu sempre costumo dizer: 3 coisas não perdem a validade. É a palavra de Deus, o sangue de Jesus e as promessas do Senhor. Não perdem a validade. E nós temos essa garantia. Quantos podem levantar as suas mãos? Que tem a palavra do Senhor, que tem o sangue de Jesus que purifica de todo o pecado. E os que têm a promessa de Deus, levante as suas mãos nesta noite. Você que tem promessa do Senhor, aleluia. Nesta noite, nós estamos aqui louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus, né? Você pode nesta noite falar para o seu irmão: não tenha medo de pedir ajuda. Fale para o seu irmão: não tenha medo de pedir ajuda. Fale nessa noite uma palavra profética, com cara de profeta. Não tenha medo de pedir ajuda. Amém? Não podemos ter medo de pedir ajuda. Nós vemos aqui, né, esse texto sagrado. Eu sempre costumo dizer: cada texto da Bíblia, quando fala de milagre, ou ainda que não seja milagre, mas todos os textos sagrados, eles têm uma lição espiritual para o crescimento da nossa vida. Se nós olharmos para o livro de João capítulo 11, nós vemos lá, quando o Senhor ressuscita Lázaro, nós vamos ver que Jesus era amigo daquela família. Nós vamos ver uma dúvida no coração de Marta, e nós vamos ver uma humildade no coração de Maria. Aleluia! Se nós vemos lá o texto do cego de Jericó, nós vamos ver que aquele cego, ele não perdeu a oportunidade. Mas quando Jesus ia passando, que ele perguntou, e um tropel de multidão, e ele ouviu, ele perguntou quem era, o que era aquilo. E responderam que era Jesus de Nazaré. E ele sabia que era uma oportunidade que ele estava tendo para acontecer um grande milagre na sua vida. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão andou que ele se calasse, mas ele não se calou. Eu aprendo muito com esse texto. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Estão aqui nesta noite e querem um milagre, e o Senhor está aqui para nos ensinar através deste texto sagrado aquilo que nós queremos, porque eu sei que toda a igreja do Senhor precisa de um milagre na nossa casa. Eu perguntava ao Senhor: Senhor, o que é que eu vou falar para a tua igreja? O Senhor falava sobre filhos. Aleluia! E quando eu cheguei aqui, eu comecei a ver essas crianças aqui entrarem, sentarem bem aqui, ficarem na minha frente. Eu sei que Deus vai fazer um negócio tremendo hoje aqui em favor dos nossos filhos. Quantos creem? Levante as suas mãos nesta hora e creia, porque nós estamos nas últimas horas e estamos guerreando contra as hostilidades satânicas. Nós vemos aqui uma mulher que outra hora ela tinha um marido, era casada, o seu marido era servo de um profeta que tinha um legado na história e muitos serviu a ele, e ele era um profeta também, e a sua esposa serviu ao Senhor, porém ele chegou a falecer e deixou uma dívida. Assim também como nós, né? Muitas das vezes nós estamos endividados, trabalhamos para pagar no final do mês. Só que aquela mulher, ela não tinha como pagar aquela dívida. Não tinha uma aposentadoria, não recebia benefício social como hoje nós temos muitas pessoas têm o benefício social do governo, e ela não tinha. Ela tinha 2 filhos. Então, naquela cultura, eles viram como estava devendo e tinha um credor. Veio o credor para que seus filhos fossem escravos deles, para que fosse sanada aquela dívida. E nós vemos aqui esta mulher diante de uma situação difícil, né? Uma causa impossível. Ora, ela, tendo seu esposo, sendo servo de Eliseu, ela podia muito bem questionar, né, que Eliseu ressuscitasse o seu esposo. Mas
que ela, uma mulher que aceitou a soberania de Deus diante daquela situação. Assim como nós também, a palavra do Senhor diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E nós vimos que ela teve um bom ânimo, aleluia, e não se conformou, como a palavra do Senhor diz no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos, pela renovação do vosso entendimento, e experimenteis qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vimos que esta mulher, ela se enquadrou aqui. Ela aceitou a boa vontade de Deus, mas não se conformou diante daquela situação. Ela chega até o homem de Deus e vai pedir ajuda. E quando ela fala ali, declara o seu problema para Eliseu, Eliseu lhe pergunta: o que queres? E ele pergunta para ela o que é que ela tinha na sua casa. E ela falou que não tinha nada, a não ser uma botija e um pouco de azeite. Aleluia! Talvez você esteja aqui nesta noite e olhe para você mesma e diga: o que é que eu sou? Eu não tenho nada. Mas eu te digo nesta noite, você tem um Deus que tudo pode. Ele pode transformar e fazer coisas grandes, aleluia, porque a sua palavra diz, aleluia, a palavra do Senhor diz: clamas a mim, responder-te-ei e te farei saber coisas grandes, aleluia. E se nós estamos passando por momentos difíceis, o nosso Deus, Ele pode fazer coisas grandes. Porém, nós vemos que nós precisamos nos posicionar espiritualmente, pedir discernimento para o Senhor, para que Ele possa nos ajudar, porque nós temos o Espírito Santo que nos ensina. A palavra do Senhor diz que o Senhor subiu ao céu, mas que está o Consolador conosco. Todos os dias Ele está conosco. Porém, nós precisamos de uma comunhão com Ele, para que possamos ter um milagre dentro da nossa casa. Todos nós temos problemas, passamos por momentos difíceis, mas tem uma solução para a nossa casa, tem uma solução para os nossos problemas. Por quê? Porque o Senhor diz na sua palavra: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Agora nós temos um dono, temos um Pai que cuida de nós. Mas para isso, como filhos, nós temos que ter uma comunhão com este Pai, com este Deus, pedir ajuda para Ele, assim como esta mulher procurou um profeta, um homem de Deus. Nós também, como servos do Senhor, temos todos os dias de procurar esta comunhão com este Pai, para que Ele possa nos dar o direcionamento de como vai acontecer no decorrer da nossa caminhada, porque aqui nós estamos passando somente uma chuva, porque estamos peregrinos, mas temos um tempo determinado, e a palavra do Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A palavra do Senhor diz no livro de Salmos que muitos são as aflições do justo, mas que o Senhor os livra de todas. Se Ele nos livra de todas, é necessário que nós venhamos olhar e ver como é que vai acontecer o milagre, porque toda situação que nos sobrevém na terra, o Senhor, Ele quer nos dar uma lição sobre o momento que nós estamos passando, de provas, de tribulações, de aflições. Ele quer nos trazer uma resposta, porque Ele é que dá o veredito
emprestadas para os vizinhos. E eu vejo aqui nesse texto, igreja, o bom relacionamento desta viúva, desta mulher, que outra hora tinha o seu marido, mas agora se encontrava viúva. E ele mandou que ela pedisse vasilhas, e ela saiu pedindo vasilhas emprestadas para os seus vizinhos. Aleluia. Igreja, se ela não tivesse um bom relacionamento com os seus vizinhos, ficaria difícil para ela conseguir que o problema fosse solucionado. Mas louvado seja o nome do Senhor, que eu creio que tem uma igreja que tem um bom relacionamento entre os seus vizinhos, a sua vizinhança, os seus irmãos, aleluia, porque querem ver a obra de Deus prosperar. E para que a obra de Deus prospere, é necessário que nós venhamos ter uma boa comunhão, uma boa convivência, um bom relacionamento. E ela pede vasilhas. E os vizinhos emprestam, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom quando nós precisamos da ajuda de alguém, que nós vamos lá e aquela pessoa prontamente nos ajuda, porque é sinal que nós temos crédito, uma boa convivência, e aquela pessoa nos olha com bons olhos. E ela era vista com bons olhos, e chegou as vasilhas. E ele disse, olha, tu entra no teu eu entendo aqui, porta fechou, ela entra no seu quarto, juntamente com seus filhos. E hoje, eu meditando nesta palavra, o Espírito Santo, ele falava comigo, que eu falasse para a igreja, aleluia, que nós precisamos cultuar o nome do Senhor lá na nossa casa, juntamente com os nossos filhos. Aleluia. Porque parece que essa cultura não está mais acontecendo. Eu lembro-me que quando eu era criança, o meu pai, ele antes de deitar, ele pegava a Bíblia e nós íamos fazer um culto doméstico, nós íamos aprender a orar, e ele meditava juntamente conosco, e depois nós dormíamos. E aquela comunhão tinha dentro da nossa casa. E hoje, o adversário da nossa alma, ele tem lutado para roubar esta comunhão dentro da nossa casa, esta adoração. Mas eu quero dizer nesta noite, que o Senhor está aqui para que seja restituído dentro da nossa casa esta comunhão, para que os nossos filhos venham a ouvir, aleluia, os milagres, o Deus que nós servimos, e venha junto conosco comungar destas maravilhas que Deus tem operado e que está na sua palavra. Porque não há mais este tipo de comunhão. Muitos hoje, quem é que toma conta dos filhos, a babá, hoje é a televisão. E muitos desenhos, que é uma cadeia satânica, tem aprisionado a mente de muitas crianças, para que eles não se concentrem, até mesmo na sala de aula, porque eu já dei aula, e até eu assisti uma situação de um aluno, que ele ficava gritando desesperadamente, e quando foi um dia, ele me disse, porque ele queria ir embora para assistir o desenho do Pokémon. Nesse tempo estava no auge. E eu fui vendo aquelas situações daquela criança, como a sua mente estava aprisionada por aqueles desenhos. E assim, igreja, muitos filhos estão aprisionados por esta situação. Mas hoje, nesta noite, o Senhor vai nos dar uma grande vitória sobre os nossos filhos, porque os nossos filhos, eles são herança do Senhor. E essas crianças aqui, eles serão pregadores, missionários, levitas das casas do Senhor. E aqueles que estão nas garras de Satanás, o Senhor está aqui nesta noite para desprender e nos dar uma grande vitória nesta noite. Olha só, essa mãe, ela chegou diante daquele profeta e colocou ali aquela situação. E olhando para ela,
Eu vejo que ela não se conformou. Ela poderia muito bem ter se conformado, porque ela não tinha por que pagar aquela dívida. Mas ela sabia que se os seus filhos fossem para a mão daquele senhor que eu vejo como inimigo, eles ficariam aprisionados e ela perderia o domínio da situação. Com certeza não iria mais ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Mas ela se colocou ali e chegou diante daquele profeta, aleluia, e ela pensava que ela não tinha nada, assim também como você pensa, muitas das vezes, como é que posso eu não tenho, eu não sei orar, eu não sei como fazer para eu conseguir a vitória daquilo que eu estou precisando. Mas eu te digo nesta noite, o Deus que nós servimos, Ele tem uma estratégia para cada um deles. Quando nós colocamos a situação diante dele e pedimos para o Senhor, Senhor, me dá um direcionamento, como é que eu devo fazer, como é que eu devo orar, como é que eu devo interceder por esta causa, porque o nosso Deus, Ele é dono da sabedoria, e assim como Ele usou, aleluia, aquele profeta, nós temos hoje o Espírito Santo que está 24 horas conosco para nos ensinar diante das situações. E nós vemos aqui que esta viúva, aleluia, quando ela começa a encher os seus, juntamente com os seus filhos, ajudada pelos seus filhos, nós precisamos fazer a obra do Senhor, e os nossos filhos também precisam estar ao nosso lado, porque a palavra do Senhor diz: ensina o caminho que o teu filho deve andar, ainda que ele esteja na velhice, ele não se desviará dele. E é muito importante nós colocarmos, aqui está essas crianças, hoje eles estão vindo para a casa do Senhor, os pais a trouxeram, assim como eu trouxe os meus filhos também. Hoje tem um que se encontra distanciado do Senhor, mas no outro dia ligou para mim e disse: mãe, eu tive um sonho, que eu ainda quando eu era criança, e eu chegava na beira de um poço, eu começava a encher, a senhora chegava, enchia o seu balde, ia embora, e eu ficava sozinho pelejando para encher o meu balde. Eu disse: meu filho, tu és inteligente o suficiente para te entender e discernir esse sonho. Aleluia, tu sabes que Deus tem um chamado na minha vida, e eu vou ter que sair, mas eu já te ensinei a tu encher o teu balde, e tu sabes como é que tu treina, né? Eu já te ensinei como é que serve ao Senhor, porque para a glória de Deus, o meu filho, ele sabe que quando nós queremos uma vitória, que nós colocamos um propósito diante de Deus, Deus dá a resposta. Ele sabe disso, porque ele aprendeu desde criança. E nossos filhos, eles precisam aprender que o nosso Deus, Ele é Deus que faz milagres. Eles precisam servir ao Senhor, não só porque nós trazemos eles para a igreja, mas eles precisam servir ao Senhor porque eles amam a obra de Deus. Eles servem a Deus por amor e não por imposição. E o adversário, ele luta a igreja para roubar essa comunhão que é tão preciosa. Porque se nós vemos na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 4, nós vemos o próprio Jesus sendo tentado pelo diabo. Eu sempre digo que Jesus subiu para fazer uma campanha de oração de 40 dias de jejum e oração, e o diabo vem e se apresenta para Jesus, oferecendo toda a glória deste mundo, se o Senhor se aprostasse e se adorasse a Ele. Mas o Senhor diz: somente a um, aleluia, nós temos que adorar, que é o Senhor dos exércitos. E o diabo luta para roubar esta comunhão, que ela começa lá dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto. O Senhor diz nesta noite: se ainda não está levantando o altar, mas a partir de hoje, aleluia, Deus está falando nesta noite: levanta o altar dentro da tua casa, para que os teus filhos adorem ao Senhor. E ministre sobre a vida deles. Aleluia, Jesus. Para que eles vejam que você é o profeta, que a
constitua para que o Senhor faça um grande milagre dentro da nossa casa. Glória a Deus. Nós vimos aqui que esta viúva, que esta mulher, ela vai colocando o azeite, vai pedindo para o seu filho que traga vasos. E ela pede, e chega uma hora que ele diz que terminou os vasos. E aí, quando terminou os vasos, parou. Diga assim, parou. Entenda nessa noite. Muitas vezes, nós estamos orando por uma situação, clamando a Deus por um milagre. E nós já achamos que já foi o suficiente. Mas esta mulher, quando parou, ela volta e vai lá onde o homem de Deus e consulta ele novamente o que é que ela deveria fazer. E o Senhor diz nessa noite: se você parou, saiba você que ainda não chegou o momento de parar. Continue pedindo direcionamento para o Senhor. Diante da situação, a palavra do Senhor diz que a primeira glória da casa, a segunda glória é maior que a primeira. Talvez você diga, não tem mais jeito, já está bom até aqui. Mas eu quero dizer para você nesta noite, Ana, ela poderia muito bem ter se conformado, porque ela era estéril e não podia ter filhos, e Penina abusava aí de Ana, fazia de pouco de Ana, mas Ana não se conformou. Ana levantou-se, a Bíblia diz que Ana levantou-se e orou ao Senhor. Aleluia. E quando Ana ora, eu aprendo que Ana especifica o problema dela. Ela diz que ela queria um filho. E eu quero dizer nesta noite que os nossos problemas, eles precisam ser especificados. Se você vai orar pelos seus filhos, cada um você vai colocar diante do Senhor, especificando a situação de cada um. Porque nós, como mãe e como pai, nós conhecemos as problemáticas dos nossos filhos. Eu tenho 2 filhos, mas um é diferente do outro. Eu oro por um de uma forma e eu oro por outro de outra forma. E eu digo para a igreja nesta noite, o Senhor, Ele quer os problemas especificados diante da presença dEle, para que venha acontecer um milagre. Porque se Deus nos levantou como profetisa, nos levantou, aleluia, levantou homens como sacerdote, Ele quer que você abra sua boca e profetize diante dos vales de ossos secos, para que o Senhor entre com a vida e entre com a vitória. Não podemos ficar calados. Nós temos que se colocar diante do Senhor. Aleluia, Jesus. E é o que o adversário mais luta. Muitas vezes você começa um propósito. Vai aparecer muitas situações para que você não continue. Vai aparecer muitos problemas. Às vezes você vai sentir cansaço. Você vai sentir fadiga. O diabo vai falar na tua mente. Alguém uma vez falava assim para mim, disse, eu que vou estar orando pelo meu marido para jejuar e orar por ele. Ele está aí numa boa, na prostituição, fazendo isso e aquilo, e eu mesmo que não vou estar jejuando nem orando por ninguém. Olha aí o que o diabo quer. Hoje essa pessoa está totalmente, a sua casa está totalmente destruída. Tanto a vida dela, moralmente, numa cidade pequena, que todo mundo conhece a vida de todo mundo, e hoje ela não testemunha mais da sua fé, por causa abandonou a sua fé. Mas nessa noite o Senhor está falando contigo nessa noite. Não abandone a tua fé, não abandone a tua crença, mas continua no propósito, continua buscando o Senhor, continua louvando a Ele. Aleluia! Se você serve ao Senhor no círculo de oração, continue servindo ao Senhor, porque aqui nesta igreja tem mulheres de Deus, tem homens de Deus, que você pode contar com Ele. Não tenha medo de pedir ajuda.
descendência, eles também precisam de nós, porque todos nós temos um legado para que eles possam ver na nossa vida que Deus está na nossa casa. Aleluia. E esta viúva, ela não, aqui a Bíblia Sagrada não registra o nome dela, mas está aqui esta história para nós aprendermos que ela foi uma mulher de coragem, que ela foi uma mulher humilde, uma mulher obediente, uma mulher que teve fé, que teve amor, que teve honestidade. Aleluia! E ela foi vitoriosa diante desta situação. E o Espírito Santo nesta noite, ele pergunta para cada um de nós nesta noite as causas que nós temos que é impossível, se você tem consultado ao Senhor para que Ele te dê um direcionamento, para que tu possa ver um milagre lá na tua casa, no meio da tua família. E o Senhor ainda diz para ti nesta noite que Ele está contigo para te dar uma estratégia, porque Ele deu para Zaqueu quando subiu naquela árvore. Zaqueu queria ver a Jesus e não tinha como ele ver, porque grande era a multidão e era uma oportunidade que ele estava tendo. Mas ele correu, subiu naquela árvore e ele foi surpreendido, porque o Senhor disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E o Senhor diz nesta noite que o Senhor quer pousar na nossa casa. Ele quer morar na nossa casa, não só como hóspede, mas Ele quer participar daquele culto doméstico, Ele quer participar daquele devocional, Ele quer dar vitória, Ele quer ver você ali como um grande homem e uma grande mulher de Deus, dentro da sua casa, em comunhão com os seus filhos, em comunhão com todos da sua família, que todos venham sentir ao chegar na tua casa, que a tua casa é uma casa acolhedora, onde está o Espírito Santo, onde tem a comunhão, onde todos podem sentar, conversar as coisas de Deus, porque a palavra do Senhor diz que quando nós nos reunirmos, sejamos para louvar, para salmodiarmos. Isso aí é saúde espiritual para a nossa família, e o Senhor tem este milagre para a nossa casa. Não sei como você tem chegado aqui nessa noite. Eu sei que hoje tem muitos filhos que estão distanciados dos caminhos do Senhor, estão nas orgias, aprisionados por todo tipo de situação. Muitos hoje estão nas passarelas, estão se distanciados da presença de Deus. Mas se você está aqui nessa noite e você acredita em milagre e acredita no poder da oração deste povo unido, no seu propósito, se você crê, venha até aqui à frente, porque nós vamos fazer um clamor e o Senhor vai quebrar cadeias nessa noite e vai resgatar vidas nessa noite. Quantos creem? Levanta a sua mão. Venha até aqui, porque nós somos os guerreiros da última hora. A igreja do Senhor, ela fala aqui as marcas da vitória. E ela tem essa autoridade que Deus deu, porque a palavra do Senhor diz, né? Eis que nos deu poder para pisar sobre a serpente e o escorpião e toda a força do mal e não do mal, e não nos fará dano alguns. Então é a igreja que tem esta autoridade. Aleluia. Olhe para as suas mãos nesta hora. Aleluia. E diga: Senhor, nas minhas mãos tem unção. Aleluia. Nas suas mãos tem unção. Eu quero dizer para a igreja, certa vez eu estava na igreja de joelhos dobrados, muito angustiada. E quando chegou uma irmã, e eu estava com meus joelhos dobrados, a irmã chegou e colocou as mãos sobre a minha cabeça e desceu. E quando a rabaço indecanta labastece. Quando a irmã tirou as mãos, eu estava refrigerada. Ela não disse uma palavra. E ninguém dava nada
poder e de glória. Rebaixa da manta rabonaia. Pelo poder da palavra, nós estamos aqui. E nós estamos numa guerra espiritual. Eu posso até não saber pela mediação, pela geografia, para onde é que estão direcionados meus filhos. Mas quando eu estava orando ao Senhor, o Senhor dizia para mim: quando tu estiveres ministrando a palavra, eu vou estender as mãos, vou te dar uma vitória hoje em relação aos teus filhos. E eu creio nessa noite, que eu juntamente com esta igreja, nós vamos fazer uma oração. E nós vamos direcionar as nossas mãos para a nossa casa. E Deus vai dar uma grande vitória nessa noite. Aleluia. Deus vai resgatar. Deus vai quebrar cadeias. Deus vai dar rebaço e decanta. Deus vai libertar as vidas nessa noite. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Eu sinto que Deus está aqui trabalhando. Eu sinto que Deus está movendo as águas em nosso favor. Igreja, nós estamos nas últimas horas. E nós não vamos perder a nossa família para Satanás. Nós não vamos perder os nossos filhos para Satanás. Porque o Senhor, aleluia, Ele tem prazer em realizar milagre na nossa casa, na nossa vida, no meio da nossa família. Ele só quer uma posição da nossa parte para que venha acontecer um milagre na nossa casa. Oh, Espírito Santo de Deus, nesta noite está aqui a tua igreja, que é comprada e lavada com o teu sangue. Senhor da glória, Deus, nós estamos diante de desafios. Nós estamos nas últimas horas. Satanás tem lutado de todas as formas, Senhor da glória, contra a nossa família, para que a nossa família fique aprisionada, Senhor da glória. Mas no teu nome, Jesus, nós ministramos agora. Aqui está a tua igreja, Senhor, de mão levantada nesta hora. E eu creio, Senhor da glória, que há uma unção poderosa sobre as mãos do teu povo, Jesus. E nós aqui, Senhor, no teu nome, estamos declarando, Senhor da glória, que a vitória, Senhor, é da nossa família. Que Satanás vai agora sendo destronado, toda obra satânica, Senhor, aonde tiver um filho, se ele está na passarela, se ele está, Senhor da glória, nas orgias, até mesmo com as fantasias, se ele tem se vestido de homem sexual, se ele é uma lésbica, se o diabo tem aprisionado ele nas drogas, na feitiçaria e todo tipo de rebaixei, mas em nome de Jesus, nós ministramos agora que as cadeias do inferno sejam abaladas, Senhor da glória. Paulo e Silas, Senhor, eles estavam presos ali, mas eles louvavam o teu nome, e no momento que eles louvavam, as cadeias foram quebradas, Senhor da glória. E nesta hora, oh, o Senhor diz que Ele está quebrando cadeias. O Senhor diz que Ele está entrando com vitória para esta igreja. O Senhor diz que Ele está entrando com livramento, porque o diabo tinha uma notícia para sair, levantar a barrácio a respeito de alguém que está aqui cultuando nesta noite, a respeito de alguém da tua família. Mas o Senhor diz nesta hora que Ele está dando a vitória, está fechando a sepultura. O Senhor diz que Ele está dando livramento. Deus, eu não posso, nenhum dos teus servos pode aqui. E Senhor da glória, eu encontro. Mas o Deus que nós servimos, Ele está indo ao encontro agora. Quantos creem que Deus está falando aqui nessa noite? Deus está indo ao encontro, aleluia, de vidas aqui nessa noite, através da tua intercessão, através da unção que está nas tuas mãos. Deus está indo ao encontro, e a obra do diabo está sendo neutralizada no poder desta palavra que está
Aleluia. Deus está entregando nesta noite vitórias. Deus está dando levanto e decanta. Deus está trazendo de volta levanto e decanta. Para a tua casa, levante aí a marcha e decanta. Para te servir, levanto e decanta. Para adorar, decanta na manária. Para aquela comunhão, rei, eu creio no que o Senhor está fazendo nesta noite. Eu queria orar por todas essas crianças que estão aqui nessa noite. Aleluia. Venha aqui até aqui à frente. Os pais estão aí dessas crianças. Se os pais estão aqui, ficam bem pertinho deles. Vamos estender as mãos para essas crianças, igreja. O Senhor trouxe essas crianças hoje aqui. Eu pude entender, o Senhor disse que eram filhos. Você que está aqui nessa noite, aleluia. Creia, lebaixo e decanta. Deus, nós te apresentamos estas crianças, Jesus. Colocamos eles nas tuas mãos, Senhor da glória. Unge, Jesus, a mente dessas crianças. Levanto e decanta. Deus, que eles possam ser vasos cheios, Senhor da glória, para fazer a tua obra, Deus. Abençoa, Senhor, que essa criança seja um levita da tua casa, que eles sejam pregadores, que eles sejam homens de Deus, Senhor, da tua seara. Jesus, aqui está essa criança, Deus. Assim, Senhor, fica conosco, pois é no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Eu quero agradecer a oportunidade. Eu quero pedir desculpa se eu passei do horário. Me perdoa, pastor, mas eu acredito que eu passei. Mas foi essa a mensagem que o Senhor trouxe para a igreja nessa noite. E cada um de nós possamos ficar debaixo desta graça. Amém. Deus falou pela sua palavra.